Querido irmão e querida irmã, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado por estar conosco aqui em nosso canal e nós continuaremos agora o estudo do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. O item sobre o qual nós nos debruçaremos agora é o item Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Esse item é composto por duas passagens do Novo Testamento que fazem a abertura do tema, e na sequência mais 4 parágrafos de Allan Kardec, que trazem as explicações espíritas sobre essas passagens. Em resumo, nós podemos dizer que esse item ensina que para conseguir a pureza de coração é preciso mais do que simplesmente práticas exteriores. É preciso obedecer às leis de Deus. Esse é o verdadeiro caminho. Durante o estudo desse item, nós vemos também que a verdadeira religião é o caminho para essa conquista, na medida em que ela ajuda o homem a se melhorar e, por consequência, a se aproximar de Deus. Exatamente como promete a bem-aventurança que dá abertura a esse capítulo, aquela bem-aventurança na qual Jesus dizia: Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Então, nós começamos a entender agora que a pureza de coração, de fato, nos leva à aproximação entre nós e Deus. Ideia de continuidade. Anteriormente, nós aprendemos que para moldar o nosso caráter, para que ele adquira certas características que são próprias de uma criança, é preciso esforço. Nós vimos isso em estudos anteriores. É preciso esforço porque a imperfeição já está em nós, mas é possível vencê-la, por isso devemos nos esforçar para isso. Agora, veremos o modo de vencer, que é justamente essa orientação que nós recebemos ao cumprimento da lei divina. Essa é a ideia de continuidade entre os textos até agora do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então compartilhar agora a primeira passagem do Novo Testamento que dá abertura ao tema de estudo. É narrado que escribas e fariseus se aproximavam de Jesus, vinham de Jerusalém e perguntaram a ele por que os discípulos dele, os discípulos de Jesus, violavam a tradição dos antigos, uma vez que não lavavam as suas mãos para fazer as refeições. Nós temos aqui uma questão. Não lavar as mãos antes das refeições era uma tradição de seus antepassados, dos antepassados do povo judeu. Era uma questão de tradição, portanto, para o judaísmo. Bem, tendo ouvido essa questão, Jesus responde com outra pergunta. Jesus pergunta, então, àqueles homens por que eles violavam um mandamento de Deus para seguir a tradição. Jesus pergunta a respeito do mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E um outro, aquele que dizia: seja punido de morte aquele que disser ao seu pai ou à sua mãe palavras ultrajantes. E, no entanto, Jesus dizia que aqueles homens faziam isso, diziam aos seus pais, não é? Toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois disso não honrasse a seu pai e sua mãe. Jesus termina dizendo que, com esse tipo de atitude, tornam inútil o mandamento de Deus para cumprir a tradição. Então, Jesus tem aqui uma questão. Ele pergunta, no fundo, aos seus interlocutores, às pessoas que vieram procurá-lo, se a tradição é maior que o mandamento de Deus. É esse o problema que Jesus está colocando. Jesus diz a eles: vocês me acusam a mim e aos meus discípulos de não lavar as mãos, de não cumprir a tradição, mas, por outro lado, vocês não cumprem a lei de Deus. Jesus está usando aqui um recurso para explicar a verdadeira pureza. Ele lembra de um mandamento e diz que esse mandamento não é observado. Ele quer dizer que escribas e fariseus estavam mais preocupados com a tradição do seu povo do que em obedecer a Deus. E que muitas vezes a tradição observada dava a eles uma certa tranquilidade para depois não cumprir a lei de Deus
isso estava se tornando comum, um hábito para eles, melhor dizendo, cumprir a tradição e não prestar atenção à lei de Deus. Vamos à sequência do texto, quando Jesus diz que eles são hipócritas e lembra do profeta Isaías, que dizia que o seu povo, este povo me honra de lábios, com palavras apenas, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Aqui Jesus retoma o mesmo ponto, citando dessa vez um profeta, Isaías, para dizer que honrar a Deus apenas dizendo palavras, mas com o coração impuro, é inútil. Principalmente se o coração estiver mais voltado para as coisas da terra, para as coisas do dia a dia, cotidianas, tradições, que ele chama aqui de ordenações humanas. Vamos ainda um pouquinho adiante. Logo, na sequência, nós vemos que Jesus chama o povo e pede ao povo que escuta e compreenda bem o que ele vai dizer na sequência. Ensinamento que é quase um ditado popular para nós, não é? Não é o que entra pela boca do homem que o macula, mas o que sai. Jesus explica o porquê na sequência. O que sai da boca procede do coração e é o que o torna impuro, é o que torna o homem impuro. Isso porque do coração é que partem os maus pensamentos, assassínios, adultérios, fornicações, latrocínios e assim por diante. Essas são as coisas que tornam o homem impuro. Comer sem ter lavado as mãos não é o que o torna impuro. Que Jesus, então, faz uma declaração exatamente contrária à tradição, a tradição que vinha sendo colocada ali como algo mais importante do que o cumprimento da lei divina. Muito importante aqui nessa passagem é a explicação que Jesus nos dá, que é do coração que partem as impurezas humanas. Vamos um pouquinho adiante, porque aqui Jesus faz a conclusão de seu pensamento e encerra a primeira passagem do Novo Testamento que dá abertura ao item. Então, os discípulos de Jesus disseram a ele que os fariseus se escandalizaram daquilo que ele disse. Jesus responde a seus discípulos: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos, os dois caem no fosso. Então, aqui essa é a conclusão de Jesus sobre aquilo que aconteceu. E na sequência, Kardec coloca outra passagem do Novo Testamento que é bem parecida com aquela que nós acabamos de ver. Então, enquanto Jesus falava, um fariseu pediu que ele fosse jantar em sua companhia. Jesus foi. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Jesus respondeu: vós outros, fariseus, pondes grandes cuidados em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é também aquele que fez o interior? Mais uma passagem análoga à anterior, que indica a necessidade de cuidados interiores, de limpeza interior, de asseio com as coisas do coração. E agora nós podemos ir, então, para os parágrafos que trazem as explicações de Allan Kardec sobre essas passagens que voltam a nossa atenção muito mais para o nosso próprio interior. Aqui Kardec, no item 10, começa com a exposição do problema já posto por Jesus, dizendo que muitos haviam se apegado demais à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos faziam caso de consciência. Bem, e para isso, com isso, desprezavam os verdadeiros mandamentos de Deus. Aqui, então, colocação do problema. Na sequência, Kardec explica um pouco esse comportamento. É muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente. É mais fácil lavar as mãos do que purificar o coração. Assim, iludiam-se a si próprios os homens, pensando estar quites com Deus,
por se conformarem àquelas práticas. Então, aqui é a exposição do mesmo problema abordado por Jesus, que é a prática de regulamentos criados pelos homens versus o esquecimento dos mandamentos de Deus. Podemos pensar aqui que, para a época de Jesus, os 10 mandamentos, que eram simples na forma e na substância também, e que foram substituídos aos poucos por vários tipos de práticas exteriores, por vários tipos de rituais, que faziam com que se esquecesse a essência daqueles mandamentos. É mais fácil praticar um ritual do que se reformar moralmente, do que purificar o coração. Esse é o motivo colocado por Kardec. Vamos adiante. Segundo parágrafo, então, do texto de Allan Kardec, que nos diz que aconteceu o mesmo com a doutrina moral de Jesus. Muita gente foi colocando no decorrer dos tempos, a exemplo dos antigos judeus, algumas práticas exteriores que pensavam ser garantia de salvação. Pensavam conseguir, através dessas práticas, a sua salvação. Muito mais garantidas do que pela reforma moral. E a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Aqui nós temos, então, uma explicação muito importante de Jesus, de Kardec, sobre a passagem de Jesus. A planta que Deus não plantou é justamente as práticas exteriores que os homens criaram, pensando que com isso poderiam agradar a Deus e se aproximar dele. O problema, nós podemos ver, que se perpetuou através do tempo, contaminou também a doutrina de Jesus, práticas exteriores foram unidas à sua doutrina moral, e que, portanto, assim nós podemos pensar agora que essas práticas exteriores são as plantas que Deus não plantou e que vai ceifar quando os homens entenderem, enfim, que elas são inúteis sem a observância dos mandamentos de Deus. Sendo assim, Kardec vai tratar daquela via que é a via que mais ensina a lei de Deus, a religião, dizendo que o objetivo dela é conduzir a Deus o homem, e que o homem não chega até Deus senão se tornando perfeito. Portanto, conclui Kardec, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Portanto, ou é falsa ou falseada em seu princípio. E que nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, enfim, danos ao próximo. Religiões que permitem isso criam supersticiosos, hipócritas, fanáticos, e não homens de bem. Por isso, aqui, o meio que nós temos de reconhecer a religião verdadeira. Isso também significa o estreitamento de seu compromisso com ela, de nós com essa religião, que é uma religião verdadeira. Pois isso diz respeito diretamente ao nosso autoaperfeiçoamento e à nossa aproximação de Deus. Tendo reconhecido, principalmente para nós espíritas, na doutrina, essa sua característica de nos aproximar de Deus através do nosso aperfeiçoamento, mais nós devemos nos aproximar dela e mais devemos nos colocar à disposição do cumprimento da lei divina. Esse é o caminho, tanto da nossa pureza de coração, quanto de nossa aproximação de Deus. Por fim, último parágrafo, não basta se tenham as aparências da pureza. Não adiantam as práticas exteriores. Acima de tudo, é preciso ter a pureza do coração. E esse é o desfecho do nosso problema inicial, do problema colocado por Jesus e por Kardec, práticas exteriores versus lei divina. Aqui nós somos lembrados que devemos ter muitos cuidados ao colocar as nossas tradições, preconceitos, visões particulares de mundo, pequenos hábitos e superstições à frente da lei de Deus, pois isso pode ser um obstáculo ao exercício de purificação de nossos corações. É esse o alerta dessas passagens, desse item do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos perceber que o capítulo tem um forte ensino ao comparar a nossa vida interior com a vida exterior. Devemos cuidar mais da nossa vida interior, do conhecimento da lei divina
e dos esforços que temos para cumpri-la. Muito bem, podemos concluir esse estudo dizendo, se assim o quisermos, que a única prática exterior que nos aproxima de Deus em verdade é o cumprimento de sua lei. Quando nós nos colocamos vivamente no cumprimento dessa lei, como prática exterior de amor ao próximo, de caridade principalmente, de benevolência e assim por diante, nós então estamos vivendo exteriormente, na prática, a lei de Deus. E assim vamos nos purificando e nos aproximando de Deus. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Deixamos o nosso convite para os próximos estudos, o nosso fraterno abraço e os votos que Deus nos abençoe hoje e sempre.